criança, mas um vídeo feito por crianças que explica do jeitinho deles o significado da verdadeira Páscoa, né? E aí depois as crianças vão cantar aqui, vai ser bem bonito. Achou aí, João? Falta eu? Evangelho de João, depois de Lucas aí. Mateus, Marcos, Lucas, João, antes de Apocalipse aí. Capítulo 3, versículo 17. Versículo 16, tá? 16 e 17. Amém? Amém. Vamos ler? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler tudo junto? Todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar uma glória a Deus por causa disso? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos entender esse versículo? Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Então a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Amou o mundo de tal maneira, de tal ponto de entregar o seu Filho unigênito. Seu Filho unigênito, primeiro de muitos, né? Depois viriam nós, que através de Jesus somos filhos hoje. Mas ele disse que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente entende aí que o plano de Deus foi de enviar Jesus para que não perecêssemos, mas para que tenhamos a vida eterna. Então, em Romanos 3:23, olha lá, para a gente entender uma coisa. Qual foi o plano de Deus? O plano de salvação de Deus foi enviar o seu Filho, para que nós não perecêssemos, para que eu não perecesse, para que vocês não perecessem. Em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Romanos, depois de 1ª, 2ª, antes de Coríntios aí, perdão, depois de Atos, capítulo 8, capítulo 8, versículo 23, capítulo 3, perdão, capítulo 3, tá? 3:23. Diz o seguinte aí, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então quer dizer que a gente já nasce separado da glória de Deus. A gente já nasce destituídos, separados, né? Não fazendo parte da glória de Deus. Porque todos pecaram. Isso começou lá em Adão, só que isso veio e chegou até nós. Então ele vem dizendo, apóstolo Paulo, que nós somos destituídos da glória de Deus. Já nascemos em pecado e fomos destituídos, separados da glória de Deus. E aí a gente vê lá que a gente leu em João 3,16, que o plano de Deus foi enviar o Filho dele para que eu e você não perecesse. Agora, né, o que é perecer? Perecer significa acabar, findar, deixar de existir. Então o plano dele foi para que eu e você não deixássemos de existir. Porque ia chegar um tempo, uma era nas nossas vidas, se Jesus não viesse, que esse mundo ia deixar de existir. Por causa dos nossos pecados. Por causa da iniquidade. Por causa dos pecados que estavam entre os homens, entre o povo. E Deus olhou lá de cima e falou, imagina Deus pensando, poxa, eu criei esse mundo, criei a humanidade, as pessoas com tanto amor, com tanto prazer, e agora eles estão se matando, eu não vou fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele pegou e enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não perecesse. Ou seja, para todo aquele que nele crê, não deixasse de existir. Então, o plano de Deus foi esse, de enviar o seu Filho, para todo aquele que nele crê, vivesse eternamente. Vivesse para sempre. Então, a gente fica reduzindo o Evangelho, reduzindo a missão de Cristo e o plano de salvação de Deus às nossas necessidades básicas diárias. A gente não pode fazer isso. Reduzir esse plano magnífico de salvação da humanidade. Reduzir o sacrifício de Cristo, foi doloroso. Vocês viram na última música, a gente cantando algumas cenas do filme Paixão de Cristo, que doeu, foi difícil. E a gente pega esse sacrifício todo e reduz ele
as nossas necessidades básicas diárias. A gente não pode fazer isso. O Evangelho é muito mais do que isso. Né? A missão de Cristo na cruz do Calvário é muito mais do que isso. Então a gente tem que entender isso, que Jesus veio me salvar. A missão de Cristo na cruz do Calvário foi salvar o mundo, nos comprar de volta para Deus, nos resgatar de volta para Deus. Como Paulo diz, que a gente leu ali em Romanos, a gente nascemos do pecado, no pecado, e fomos destituídos da glória de Deus, não fazemos mais parte por causa do pecado de Adão. E Ele decidiu te salvar, Ele decidiu me salvar. Então a gente tem que entender que Páscoa é isso. Entender que Páscoa é essa salvação, essa redenção, esse sacrifício de Cristo em prol do ser humano, em prol da humanidade. E aí a gente fica reduzindo isso tudo, essa maravilha, essa missão de Cristo, às nossas necessidades básicas, diárias, aquilo que a gente necessita no dia a dia. A gente pega essa missão, esse plano de Deus de salvação e resume aquilo que eu estou precisando dentro da minha casa. Mas quer dizer que eu não posso pedir, que eu não posso confiar, que eu não posso ter cura? Pode. A palavra diz que Ele, juntamente com Cristo, nos deu tudo isso. A gente vai ver. Então, salvar o mundo queria deixar de existir. Ele veio fazer isso. Então deu para entender o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Entendeu qual o propósito de Deus de enviar o seu Filho? Entendeu qual foi a missão de Cristo de obedecer o Pai, de vir morrer aqui no meu lugar, no seu lugar? A missão é essa, é isso que a gente tem que entender. A missão é essa foi a missão dada para Deus. Aí, né, vem a pergunta: vocês acham certo? Eu pergunto para vocês, respondam para vocês mesmos, para si mesmos, dentro de vocês: é certo a gente resumir o plano de Deus, reduzir, né, pegar o plano de Deus que é lindo e reduzir ele às nossas necessidades, sendo que Ele não veio morrer no mundo para curar ou para suprir. Ele veio para salvar o mundo. Tanto que em todas as vezes que Ele cura alguém, Ele fala: vai, a tua fé te salvou. Interessante que Ele não fala te curou, Ele fala te salvou. A salvação me proporciona a cura, me proporciona, que mais? A provisão diária que eu necessito no meu dia. Então a salvação me proporciona isso, produz isso na minha vida. Só que a gente vai ver que, eu até fiz um exemplo bem interessante aqui. Em Romanos 8,32, para a gente entender isso sobre salvação, cura e provisão. Quer dizer que Deus, na cruz do Calvário, Ele não me deu todas as coisas? Deu. Quer dizer que na cruz do Calvário Ele não me curou? Curou, graças a Deus por isso. Só que a gente fica priorizando as coisas, quando Ele diz que nós temos que priorizar Ele, o reino dEle, a justiça dEle. A gente inverteu a bola, a gente trocou as bolas, né? A gente busca a Deus por causa das coisas, e não por causa do reino dEle, da justiça dEle, assim como ele manda. A gente acaba usando pessoas por causa das coisas. Pessoas não é para ser usada, pessoas são para ser amadas, coisas sim são para ser usadas. Só que a gente acaba invertendo, né? É tanto eu mesmo, a gente é tanto cheio de si mesmo, que a gente quer tanto alguma coisa, quer tanto chegar a algum lugar, que a gente passa por cima de tudo e de todos por causa disso, né? E a nossa meta em Cristo é conseguir conquistar alguma coisa. Sendo que a gente viu aqui na palavra que a missão dele não foi só isso. A missão dele foi de salvar. Amém? Amém. Romanos 8,32, achou aí? Diz o seguinte aí, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Então peraí, Paulo vem dizendo que Deus não poupou o seu único filho amado, não poupou, mas entregou para morrer por mim e por você. Aí ele fala: como não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Então Ele já nos deu todas as coisas. A gente não precisa ficar vindo aqui buscar coisas, tem que vir aqui buscar conhecimento, buscar entender a missão dEle, o Evangelho, a prática do Evangelho. É isso que a gente tem que entender aqui. Mas não, a gente gosta de ir para a igreja para buscar coisas que já nos foi dada juntamente com Ele na cruz do Calvário. A gente não tem que ficar pedindo, buscando, fazendo campanha, jejuando para ter isso, para ter aquilo. Não precisa de nada disso. Eu tenho que crer somente
que Ele veio me salvar. Essa foi a missão. Só que graças a Deus, né, como eu posso dizer, veio juntamente com Ele todas as coisas, ou seja, além da salvação, Ele nos dá alguns brindes, né, vamos dizer assim, alguns bônus, né, que é cura, que é provisão, que é tudo aquilo que a gente necessita para o nosso dia a dia, aqui na Terra, para a gente viver bem, para a gente ter uma vida boa. Então Ele nos dá. Só que, vou dar um exemplo aqui para a gente entender essa questão. Quando a gente sai com o nosso filho, a gente sai com o nosso filhinho, e aí o filho fala, tô com fome, pai. Tá com fome? Tá bom. Então, peraí, a gente pensa assim, vou levar ele no McDonald's. Aí chega no McDonald's, leva ele no McDonald's, aí compra um McLanche Feliz, né? Aí vem o que no McLanche Feliz? O lanchinho, a batatinha, o suco, e agora vem a frutinha, a maçãzinha lá, né? Só que vem o brinquedo também, né? Vem o brinquedo, só que a criança estava com fome. Na hora que ela vê o brinquedo, ela esquece da fome, ela esquece do lanchinho, ela esquece que tem a batatinha, o suco ali para ela comer. E ela vai ficar brincando, né? É igual acontece com os crentes. Jesus veio te salvar. Jesus veio te dar o melhor. Só que a gente só se contenta com milagres. A gente só se contenta, né, com o brinquedinho que Jesus nos proporcionou. Que são curas, né? Estou só fazendo esse exemplo. Não que é brinquedo agora as curas, não. Só que a gente se contenta só com, só quero cura, só vou buscar por causa da provisão, preciso disso, preciso daquilo, então Deus presta para mim por causa disso, então só vou buscar Ele por causa disso. Não, aí a gente vê, né, a gente fica até bravo com o filho, não, você está com fome, come um lanche. Não, ele quer brincar, porque ele achou legal, e a gente só quer buscar Deus por causa das curas, dos milagres, né? Por que o crente gosta tanto de milagre? Porque o milagre não requer nada de mim. Somente de Deus. Não é fácil. Eu vou buscar um milagre e aí eu fico esperando tudo de Deus, né? Sendo que, poxa, o que é mais interessante? Qual é a real missão dele? O que é a Páscoa? Foi Deus ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por você. E se você crer nele, se você crer nele, você não vai perecer. Você vai ter a vida eterna. Então esse é o primordial. Então, é o lanchinho que o filho não quer, né? É um lanchinho que mata a fome. O filho não quer, o filho quer brincar. Então, o que nos traz vida, de fato, que é a missão dele na cruz do Calvário para nos resgatar, a gente não quer. A gente quer brincar, de ser crente e quer ficar vendo cura, quer ficar vendo língua estranha, quer ficar vendo ele pagando o nosso aluguel, a nossa conta que está atrasada, né? E Jesus disse em acho que é Mateus 16, 24, que se alguém quer ir até Ele, negue-se a si mesmo. A gente tem que começar, né, a se negar um pouquinho. Não, peraí. É mais Deus, mais de Deus, menos de mim, como João disse, João 3,30, se não me engano. É necessário que Ele cresça, que eu diminua. Então as coisas dele têm que estar em evidência na minha vida. Em primeiro lugar, o que eu tenho que entender, que querer para mim, de todas as formas, com todo o meu coração, é ser salvo. Consequentemente, em nome de Jesus, como a gente viu, Ele já nos deu, juntamente com Cristo, a cura, libertação de vício, né, a provisão do seu dia a dia que você precisa dentro do seu lar. Você não precisa se preocupar com nada disso. Com nada disso você precisa se preocupar. Se preocupe em ser salvo, em nome de Jesus. Como eu preguei domingo retrasado, domingo passado, sobre que Jesus é a porta estreita, né, e o caminho é apertado. Então a gente tem que se preocupar e andar nesse caminho apertado, né? Aí vem na mente, o que é esse caminho apertado? Vou aceitar Jesus, vou ir para a igreja, vou ter que deixar de fazer um monte de coisa, né? Até estava conversando ontem na célula com o Val, Carane e Cacil, né? Andar no caminho apertado. O que é andar no caminho apertado? Vou ter que deixar de ir na balada, vou ter que deixar de ir em festa, vou ter que deixar de estar com os meus amigos. Não tem nada a ver com isso. O caminho apertado não é isso. Isso daí tem a ver com o que Paulo fala, que tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Certo? Então, quando a gente entra para o sistema religioso, a gente vive essa porta estreita. De que eu não posso fazer isso, não posso viver aquilo. Só que quando a gente vive o evangelho é diferente. A porta estreita é outra. A porta estreita é eu amar aquela pessoa que me odeia. Eu amar aquela pessoa que não gosta de mim. Eu amar aquela pessoa que queimou meu filme lá no meu serviço e fez eu ser demitido, mandado embora, fez eu ser despejado, aprontou comigo. Então, andar no caminho estreito. Eu aceito Jesus, entro pela porta e o caminho é estreito. O caminho estreito é esse. Você amar aquela pessoa que não gosta de você. Por isso que Jesus falou
que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o caminho que nos conduz à vida esse. Aí, vírgula, ele diz, mas são poucos os que a encontram. Por que encontram? Porque não é fácil amar aquela pessoa que não gosta de você. Evangelho é isso, é amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então a porta estreita é você conseguir amar o seu próximo como a você mesmo, ele fazendo bem ou mal para você. Então andar na porta estreita é isso, é viver o Evangelho dessa forma em nome de Jesus. Então a gente tem que ter a mente que o Senhor já deu tudo juntamente com Cristo. Em Mateus 6, 25, vai lá em Mateus 6 para a gente analisar o que Jesus fala sobre essas coisas que a gente vive se preocupando e buscando Ele por causa disso. A gente busca Jesus por causa das coisas e a gente vai ver aqui que Ele fala totalmente ao contrário. A gente tem que buscar Jesus pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele já fez, que foi te dar a salvação, não pelo que Ele pode fazer na sua necessidade, que você está precisando. Em nome de Jesus. Mateus 6, versículo 25. Todos acharam? Amém. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Olha só o que Jesus fala. Ele veio morrer na cruz, nós lemos lá em João 3,16, que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. E todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Amém? Vai ter vida eterna. Ele diz aqui no versículo 26, cadê? O 25 mesmo, na parte B, ele diz assim, ó, não é a vida mais importante que a comida? Ele diz, não é o meu sacrifício, Jesus falou, o meu sacrifício não é o plano de Deus de salvação mais importante do que todas as outras coisas? Então por que vocês ficam se preocupando? Se preocupem em estar em mim, Jesus está dizendo. Se preocupem com a missão que eu vim fazer aqui, com o plano de Deus de resgate da humanidade. É com isso que a gente tem que se preocupar. Vamos continuar o versículo 26 aí. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deu para entender, querido? A gente fica se matando, se preocupando, a gente perde os cabelos por causa de um monte de coisa que Jesus falou que não é para a gente se preocupar. E o pior, a gente busca Ele por causa disso. Ele fala assim, não se preocupem. A gente, além de se preocupar, a gente busca Ele por causa disso. Por causa do que comer, do que vestir, do que beber. Só por causa disso. Até quando? A gente vai ficar reduzindo o plano de Deus de salvação, o sacrifício de Cristo, as minhas necessidades básicas diárias, as coisinhas que eu acho que eu preciso para mim, as dorezinhas que eu sinto. Poxa. Então, tem problema, né? Eu requerer isso de Cristo, eu ter na mente que a salvação é minha, que ele já me deu tudo. Não. O problema é eu colocar isso acima do plano maior, que é a salvação. Não podemos. Não podemos. Igreja, esse lugar que a gente vem aqui, não é lugar de vir buscar coisas.
de vir pedir, é lugar de vir aprender a ser um pouquinho melhor. É lugar de vir aprender a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho, em nome de Jesus. Chega, porque a gente vê, tem uma parábola que Jesus conta, que 10 cegos foram curados. 10 cegos. 10 leprosos, perdão. 10 leprosos foram curados. E aí os leprosos foram embora. E apenas um voltou para agradecer. Apenas um reconheceu o que Cristo fez e voltou para agradecer. E aí Jesus falou, vá e não peques mais. E ele foi e não pecou mais. O que a gente entende nisso? A palavra diz que os 10 foram curados. Os 10 foram curados. Apenas um voltou e recebeu a salvação. Apenas um voltou e recebeu a salvação. Os outros 9, sem salvação, quando morreram, o que aconteceu? Foi para o inferno curado. Isso que é o mais interessante, né? Jesus curou. Mas e a salvação? Então a gente vê pessoas buscando cura. Deus cura. Só que não é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente busque Ele por causa disso. A gente viu aqui em Mateus 6,33. Busque primeiramente o meu reino e minha justiça. As demais coisas vai ser acrescentadas. A gente vê igrejas aí só pregando isso. Venha que você vai ser curado. Cura daqui, cura dali. Ou se não, prosperidade. Deus cura, Deus prospera. Mas se morrer, vai para o inferno curado, vai para o inferno rico. E aí? E o plano de salvação, que é o maior, que é o primordial, que é o melhor, que é a ênfase de tudo, que é o plano principal. As pessoas não querem saber disso. Quer saber de viver bem aqui na terra. Não importa se é buscando o errado, né? Quer viver bem. E às vezes acaba, né, se dando mal. Porque no fim das contas, se morrer sem salvação, curado, vai chegar no inferno corpo são. Vai para o inferno rico. Né? Isso que é o pior. Então o plano de Deus, põe isso na sua mente. O plano de Deus foi de te salvar. Foi de te comprar de volta para Cristo. Né? A gente tem que parar de reduzir o plano de Deus às nossas necessidades básicas diárias. Tenha em mente, Ele já fez tudo aquilo que você precisa. Ele disse que antes de você pedir, Ele já sabe. Você não precisa ficar buscando Ele por causa disso. Ele já sabe do que você precisa antes mesmo de você abrir sua boca. Mas para que ficar buscando Ele por causa disso? Busque Ele para ter entendimento. Busque Ele para ter revelação da